Canto 15. Porém, Palas Atena foi até a ampla Lacedemônia para lembrar ao glorioso filho do magnânimo Ulisses o retorno do pai e para o incitar a pôr-se a caminho. Encontrou Telêmaco e o belo filho de Nestor a dormir no pátio do famoso Menelau, mas só o filho de Nestor estava vencido pelo sono suave. Não se apoderara o doce sono de Telêmaco, mas, ao longo da noite imortal, a preocupação pelo pai o mantinha acordado. De pé junto dele, assim falou Atena, a deusa de olhos esverdeados. Telêmaco, não te fica bem estares longe de casa por mais tempo, deixando para trás no teu palácio riquezas e homens tão insolentes. Não vão eles dividir e devorar todos os teus haveres, ao mesmo tempo que terás feito uma viagem em vão. Mas pede agora a Menelau, excelente em auxílio, para te pôr a caminho, para ainda encontrares em casa tua mãe irrepreensível. Já o pai e os irmãos a pressionam a casar-se com Eurímaco, pois ele supera todos os outros pretendentes nos presentes que oferece e já aumentou o valor dos dons nupciais. Cuida que no palácio ela não leve algum objeto à tua revelia, pois sabes como é o coração no peito de uma mulher. Quer favorecer a casa daquele que a quis desposar, mas dos filhos do anterior casamento e do marido já não quer saber, depois que morreu, nem por ele pergunta. Mas vai tu agora pôr os teus bens sob a alçada daquelas dentre as tuas servas que te parecer a melhor, até que os deuses te indiquem uma esposa radiante. E outra coisa te direi, e tu guarda no coração. Entre os pretendentes há certos nobres que, de propósito, te estão a fazer uma emboscada entre Ítaca e Samos Rochosa, desejosos de te matar, antes que chegues à pátria amada. Mas não julgo que tal aconteça. Antes disso, terá a terra coberto alguns dos pretendentes que os bens te devoram. Longe das ilhas mantém a nau bem construída e navega também de noite. Enviar-te-á um vento favorável, aqueles dentre os imortais que te guarda e te estima. Quando chegares à primeira praia de Ítaca, manda a nau e toda a tripulação para a cidade, mas tu deverás em primeiro lugar visitar o porqueiro, que trata dos teus porcos e que muito te estima. Aí fica de noite. Depois manda-o à cidade, para levar a notícia à sensata Penélope, de que estás salvo e chegaste bem de Pilos. Assim dizendo, subiu para o alto Olimpo. Telêmaco acordou do sono suave o filho de Nestor, com um movimento de seu pé, e assim lhe disse: Acorda, Pisístrato, filho de Nestor, e traz os cavalos de casco não fendido e atrela-os ao carro, para nos pormos a caminho. A ele deu resposta Pisístrato, filho de Nestor: Telêmaco, por muito que queiramos, não podemos viajar pela escuridão da noite, mas breve virá a aurora. Espera até que com presentes para pôr no carro chegue o filho de Atreu, o famoso lanceiro Menelau, que com palavras amáveis se despedirá de nós. Daquele se lembra sempre o hóspede todos os seus dias, do homem hospitaleiro que o tenha recebido com gentileza. Assim falou, e logo surgiu a aurora do trono dourado. Ao pé dele chegou então Menelau, excelente em auxílio, levantando-se da cama de junto de Helena de belos cabelos. Quando o querido filho de Ulisses viu Menelau, apressou-se a vestir uma túnica luzente e a tirar uma grande capa em torno dos fortes ombros. Depois foi para a porta e, colocando-se perto de Menelau, assim lhe disse Telêmaco, querido filho do divino Ulisses. Assim lhe disse Telêmaco: Atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes, já é altura de nos mandares para a nossa pátria amada. Na verdade, já o meu coração deseja regressar para casa. A ele deu resposta Menelau, excelente em auxílios: Telêmaco, não serei eu a reter-te aqui por mais tempo.
se desejas regressar. Censuro antes o homem que, como anfitrião, ama os hóspedes em demasia, ou então em demasia os odeia. O melhor em tudo é a moderação. Fica igualmente mal incitar a partir de um hóspede que não quer regressar, como reter quem deseja partir. Deve estimar-se o hóspede quando está presente e mandá-lo embora quando quer partir. Mas espera até que eu traga belos presentes para pôr no carro, para veres com teus olhos. Direi também às servas para o palácio prepararem uma refeição com aquilo que lá existe em abundância. Vantagem dupla: fama, glória e proveito. Traz a quem viaja jantar antes de percorrer a terra vasta e ilimitada. Mas se quiseres viajar pela Hélade até meio de Argos, para que eu possa ir contigo, atrelarei para ti os cavalos e conduzir-te-ei às cidadelas dos homens. E ninguém nos porá a caminho de mãos vazias, mas algo nos darão para levarmos uma bela trípode de bronze ou uma caldeira, uma parelha de mulas ou uma taça dourada. A ele deu resposta o prudente Telêmaco, atrida Menelau, criado por Zeus, condutor de hostes. Desejo agora regressar ao que é meu, pois não deixei, ao partir, ninguém para velar pelos meus haveres. E receio que na busca de meu Pai divino eu pereça, ou que do meu palácio se perca algum tesouro valioso. Quando isto ouviu Menelau, excelente em auxílio, imediatamente ordenou a sua esposa e às servas que no palácio preparassem uma refeição com aquilo que lá existia em abundância. Dele se acercou Eteoneu, filho de Boetou, que acabara de se levantar da cama, pois não vivia longe dali. Menelau, excelente em auxílio, ordenou-lhe que fizesse lume e que assasse carne. Ele ouviu e não desobedeceu. Quanto a Menelau, foi para a perfumada câmara do tesouro, mas não foi sozinho. Com ele foram Helena e Megapentes. Quando chegaram à sala onde jaziam os tesouros, pegou o Atrida numa taça de asa dupla e disse ao filho Megapentes que trouxesse uma bacia de prata. Helena estava junto às arcas, onde se encontravam as vestes de trabalho matizado que ela própria fizera. Uma destas tirou Helena, divina entre as mulheres, a que era a mais bela, mais variegada, não sei o que é variegada, e mais ampla, refulgia como um astro por baixo das outras vestes. Foram depois pelo palácio até chegarem onde estava Telêmaco. A ele disse então o loiro Menelau: Telêmaco, que um regresso, como no espírito o desejas, te conceda Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Dos presentes que jazem como tesouros na minha casa, dar-te-ei o que é mais belo e mais precioso. Dar-te-ei uma taça acinzelada, toda feita de prata, mas as bordas estão trabalhadas com ouro, obra de Hefesto. Deu-me o herói Fédimo, rei dos Sidônios, quando me acolheu em sua casa, a mim que por lá viajava, a ti quero dá-la. Assim falando, o herói Atrida lhe colocou nas mãos a taça de asa dupla, e o forte Megapentes trouxe a bacia refulgente de prata e pôs diante dele. E aproximou-se Helena de lindo rosto, segurando nas mãos a veste, e falando assim, lhe dirigiu a palavra. A ti, querido filho, ofereço este presente, recordação das mãos de Helena, para no dia do teu desejado casamento a tua noiva vestir, que até lá a veste seja guardada no palácio pela tua mãe amada. Quanto a ti, que chegues bem à tua bela casa e à tua terra pátria. Assim falando, pôs-lhe a veste nas mãos, e ele a recebeu feliz. No carro arrumou os presentes o herói Pisístrato, olhando para tudo, maravilhado no seu coração. Em seguida levou-os para a casa o loiro Menelau, e ambos se sentaram em leitos e tronos. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e a água verteu numa bacia de prata, e junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhes o pão.
assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. O filho de Boétol trinchou e repartiu a carne. Foi o filho do famoso Menelau que serviu o vinho. Lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente, e, quando afastaram o desejo de comida e bebida, Telêmaco e o belo filho de Nestor atrelaram os cavalos e subiram para o carro enfeitado. Saíram pelo porão do pátio ecoante. Atrás deles veio o loiro Menelau, filho de Atreu. Trazia na mão direita uma taça dourada com vinho doce, para verterem uma libação antes de partirem. Diante dos cavalos, brindou-os e disse: Sede felizes, jovens, e levai a Nestor, pastor das hostes, a minha saudação, pois para mim ele foi como um pai, quando em Troia combatíamos nós, os filhos dos aqueus. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Tudo lhe contaremos, como dizes, ó tu, criado por Zeus, quando lá chegarmos. E quem me dera que, ao chegar a Ítaca, eu encontrasses Ulisses em sua casa. Eles não fingem que são filhos de pais heróicos, né? Eles não deixam de reconhecer a heroicidade do pai, né? Dos pais, que eu digo dos homens, né? Não como parents, né? Não tipo que é o pai e mãe ao mesmo tempo. Os homens reconhecem na figura do pai a heroicidade, o ato heróico, né? Mas eles também não fingem intimidade. Isso é próprio daqueles que guerrearam. E esse distanciamento, ele não é por não é um distanciamento que acontece por desejo de escarnecer, e não é um distanciamento que acontece por não sentir próprio, pátrio, pertencente à sua história, aquele ser, mas é um distanciamento proveniente de respeito à guerra que se viveu, né? Hoje em dia, quando eu ouço as pessoas falando de guerra, né, é uma coisa tipo, morreram X pessoas, né? Morreram X pessoas. Tem um prêmio de fotografia que eu me esqueci o nome agora, acho que é World Press Photo, que tem muito sensacionalismo com violência. É um prêmio muito polêmico, né? Tem pessoas que dizem que se faz carreirismo em cima da violência. Tem uma foto que é muito... Parece que o Bill o bagulho. É o escalpo, a menina sem um escalpo da cabeça. O escalpo, a menina morta, né? A cara dela morta, né? A garota, né? A cabeça dela no chão. E o escalpo fora, né? Pique Kill Bill mesmo. E esse tipo de premiação, eu acho que traz humanidade um pouco à violência, porque aqueles X pessoas morreram, uma pessoa era aquela garota sem o escalpo da cabeça. Então esse distanciamento que a gente observa nos épicos de uma forma geral e nos mitos, ele não acontece por despertencimento, mas pelo respeito à história, certo? Deu resposta para o Menelau falou: sede felizes jovens, e aí o Telêmaco respondeu: tudo lhes contaremos, como dizes, ó tu, criado por Zeus, quando lá chegarmos. E quem me dera que ao chegar a Ítaca eu encontrasse Ulisses na sua casa, né? Se eu encontrasse meu pai lá. Mas Ulisses está 10 anos na guerra, então a gente não sabe muito bem, assim, né? É isso, né? Acabei de comentar. Cortar-lhe-ia como receber com tanta gentileza da tua parte, além de muitos tesouros, muitos e valiosos. Enquanto falava, voou do lado direito um pássaro, uma águia, segurando nas garras um ganso branco, ave amestrada no pátio, e seguiram atrás gritando homens e mulheres. A águia voou perto deles, mas depois foi para a direita, diante dos cavalos, e eles, à sua vista, se regozijaram. Todos se alegraram no espírito. Para eles tomou a palavra Pisístrato, filho de Nestor. Diz agora, ó Menelau, criado por Zeus, condutor das hostes,
se foi para ti ou para nós dois que o Deus enviou o sinal. A águia é sempre um sinal. Ai, meu Deus. A águia é sempre um sinal de deuses. Se foi para ti ou se para nós dois que Deus enviou o sinal. Assim falou, e Menelau, caro a Ares, o deus da guerra, refletiu sobre. Assim falou, e Menelau, caro a Ares, refletiu sobre como poderia, com compreensão, interpretar o sinal. Mas quem tomou a palavra foi Helena, de longos vestidos. Ouvi-me, interpretarei o oráculo com a inspiração que no espírito me lançarem os imortais. Tal como penso, podem vir a cumprir-se. Tal como a águia vinda da montanha, onde nasceu e deixará descendência, arrebatou o ganso criado em casa. Assim Ulisses, após muitos sofrimentos e errores, regressará para casa, para lá se vingar. Ou então, já regressou para casa, onde semeia a desgraça para todos os pretendentes. A ela deu resposta o prudente Telêmaco, que assim queira Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Então eu te dirigiria preces como se fosses uma deusa. Assim falou, e os cavalos incitou com o chicote, que, depressa, se lançaram pela planície correndo através da cidade. E todo o dia sacudiram o jugo que tinham ao pescoço. O sol pôs-se e escuros ficaram todos os caminhos. Chegaram a Feras, a casa de Diocles, filho de Ortíloco, a quem gerara Alfeu. Aí passaram a noite e foi-lhes oferecida a hospitalidade devida aos hóspedes. Quando surgiu, a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, atrelaram os cavalos e subiram para o carro enfeitado. Saíram dos portões e do pórtico retumbante. Com o chicote incitou os cavalos, que não se recusaram a correr. Depressa chegaram à íngreme cidadela de Pilos, e então disse Telêmaco ao filho de Nestor: Filho de Nestor, poderias fazer e cumprir um favor que te peço? Pois declaramos a nossa amizade pela amizade dos nossos pais. Além disso, somos da mesma idade. Esta viagem nos unirá ainda mais em igual entendimento. Não me leves a nau. Não leva a nau, ó tu, criado por Zeus. Mas deixa-me aqui para que o ancião teu pai não me retenha a minha revelia no palácio. Desejoso de ser amável, rapidamente tenho de partir. Assim falou, e o filho de Nestor deliberou no seu coração como poderia, com lealdade, fazer e cumprir o favor. Enquanto pensava, foi isto que lhe pareceu mais proveitoso: guiar os cavalos para a nau veloz e para a orla do mar. Na proa da nau colocou os belíssimos presentes, as vestes e o ouro, que oferecera Menelau. Encorajando Telêmaco, proferiu palavras aladas. Apressa-te agora a embarcar com todos os companheiros, antes que eu chegue em casa e tudo conte ao ancião, pois conheço-lhe bem tanto o coração como o espírito. Sente tudo com tanta força que não te deixará partir, mas aqui virá em pessoa para te buscar, e não julgo que em vão voltará para trás. Zangado, sim, de toda maneira. Assim falando, guiou os cavalos de belas crinas para a cidade de Pilos e depressa chegou ao palácio. Mas Telêmaco incitou os companheiros, dizendo-lhes: Ponde todo o equipamento, ó companheiros, na escura nau e embarcai, para que prossigamos a nossa viagem. Assim falou. Eles ouviram e logo obedeceram. Embarcaram rapidamente e sentaram-se aos remos. Enquanto assim se esforçava e rezava, oferecendo a Atena um sacrifício junto da proa, aproximou-se dele um homem de uma terra longínqua, furtivo de Argos por ter matado outro. Era vidente. Caralho. Era vidente e descendia da linhagem de Melampo, que habitara outrora em Pilos, mãe de muitos rebanhos. Homem rico, que em Pilos vivera a grande num palácio. Viera ter depois a terra estrangeira, fugindo da pátria e do magnânimo Neleu.
o mais nobre de todos os homens, que durante 1 ano lhe reteve à força uma grande fortuna. Enquanto isso, Melampo jazia no palácio de Fílaco, preso com correntes amargas, sofrendo dores ingentes por causa da filha de Neleu e da grave loucura que no espírito lhe pusera a deusa, a áspera Erínia. Mas ele fugira à desgraça e conduzira de Filace os bois de profundos mugidos para Pilos, fazendo incidir a vingança sobre o divino Neleu pelo ato sem vergonha, e trouxe para casa a donzela para a esposa do irmão. Da sua parte, foi para outra terra, para Argos, apacentadora de cavalos, pois aí estava destinado que vivesse, reinando sobre os argivos. Aí desposou uma mulher e construiu um alto palácio. Gerou Antífates e Mâncio, fortes mancebos. Antífates gerou o magnânimo Oicleu, e Oicleu gerou Anfiaral, incitador das hostes, que no coração amaram Zeus, detentor da égide, e Apolo, com todo o gênero de amor, mas não chegou ao limiar da velhice, pois morreu em Tebas, por causa dos dons de uma mulher. Foram seus filhos Alquimeon e Anfíloco. Da sua parte, Mâncio gerou Polifides e Clito. Ora, Clito foi arrebatado pela aurora de trono dourado, por causa da sua beleza, para que vivesse com os imortais. Mas Apolo fez um vidente do excelente Polifides, o melhor de todos os mortais, depois da morte de Anfiaral. Mudou-se para Eperésia, desentendido com o pai. Aí viveu e profetizava para todos os mortais. Era, pois, o filho deste, Teoclímeno, de seu nome, que de Telêmaco se aproximara. Encontrou-o vertendo libações e rezando junto da escura nau veloz, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, visto que te encontro a sacrificar neste lugar, suplico-te pela oferta e pelo Deus, e ainda pela tua cabeça, e pela cabeça dos companheiros que te seguem. Diz-me com verdade o que te pergunto, sem nada ocultares. Quem és? Onde é a tua cidade? Quem são teus pais? A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Falar-te-ei, ó estrangeiro, com toda a verdade. Nasci em Ítaca e meu pai é Ulisses. Se alguma vez existiu, pois pereceu devido a um destino amargo. Por sua causa, aqui vim com meus companheiros e a escura nau, para me informar sobre o pai há muito desaparecido. Então lhe deu resposta o divino Teoclímeno. De igual modo, estou eu longe da pátria, porque matei um parente. Muitos irmãos tem ele e familiares em Argos, apacentadora de cavalos, eles que regem os aqueus. É para escapar da morte às suas mãos e à negra desgraça que fujo, uma vez que é meu destino errar entre os homens. Mas leva-me na tua nau, já que na minha fuga te supliquei para que eles não me matem. Julgo que estou a ser perseguido. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. A ti, que queres embarcar, de forma alguma afastarei da nau. Vem conosco e serás bem tratado com aquilo que tivermos. Assim falando, dele recebeu a lança de bronze e deitou-a no convés da nau recurva. Ele próprio embarcou na nau preparada para o alto mar. Em seguida sentou-se na popa e junto dele se sentou Teoclímeno. A tripulação largou as amarras e Telêmaco chamou os companheiros, incitando-os a manejar os instrumentos náuticos. Eles seguiram a sua voz, levantaram o mastro de pinheiro para a sua posição e ajustaram-no com cordas na concavidade própria. Alçaram também a vela com correias torcidas de couro. Enviou-lhes um vento favorável Atena, a deusa de olhos esverdeados, soprando impetuosamente através do ar para que depressa a nau fizesse o seu percurso para a água salgada do mar. Navegaram junto a Crono e Calces de belas correntes.
O sol pôs-se e escuro ficaram todos os caminhos. A nau chegou a Féas, impulsionada pelo vento de Zeus. Passou ao longo da Hélide divina, onde reinam os Epeus. Dali Telêmaco apontou na direção das ilhas pontiagudas, refletindo se iria escapar à morte ou se teria tomado. Porém, no casebre jantavam Ulisses e o divino porqueiro, e com ele jantavam também os outros homens. Quando afastaram o desejo de comida e de bebida, entre eles falou Ulisses para pôr à prova o porqueiro. O porqueiro, lá onde está Ulisses. Queria ver se, com gentileza, o convidaria a ficar ali na propriedade ou se o enxotaria para a cidade. Ouve-me agora, eu meu, e vós outros companheiros. Ao romper do dia, quero ir para a cidade mendigar, para não te causar despesa, nem aos teus companheiros. Dá-me bons conselhos e manda comigo um guia, que até lá me conduza. Depois, através da cidade, irei... Tipo a princesa Jasmine, do Aladim, que foi pro mercado. Caralho, viado, ficou louca. Depois, através da cidade, irei sozinho necessariamente. Talvez alguém me dê uma códea ou de beber. E chegando ao palácio do divino Ulisses, talvez conte as minhas notícias à sensata Penélope, imiscuindo-me entre os arrogantes pretendentes para ver se me darão de jantar, pois comida não lhes falta. Poderia logo começar a servi-los naquilo que quisessem, pois isso te direi. Tu ouve e presta atenção. Graças a Hermes mensageiro, que aos trabalhos de todos os homens dá fama e beleza, quando se trata de servir, não há mortal que comigo se compare, pois sei bem fazer fogo e sei rachar a lenha, sei assar e trinchar carne, sei servir o vinho. Conheço todo o serviço que os inferiores prestam aos nobres. Foi então, ó porqueiro meu, que, comovido, lhe disseste: ai de mim, estrangeiro, por que veio tal pensamento em teu espírito? Deves desejar muito lá morrer, se te queres misturar com os pretendentes, cuja violência e arrogância chega ao férreo céu. Os criados deles não são como tu, mas são rapazes novos, bem vestidos, com capas e túnicas, com cabelos e rostos sempre bem apresentados. São estes que os servem. E as mesas polidas estão repletas de pão, carne e vinho. Não, fica aqui. Ninguém se incomoda com a sua presença, nem eu nem meus companheiros, que comigo vivem. Mas, quando voltar, o filho amado de Ulisses, ele te dará como roupa uma capa e uma túnica, e providenciará o transporte para onde queira o teu coração. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: provera, ó eu meu, que do mesmo modo a Zeus Pai fosses caro como a mim, porque cerceaste meus errores e dores amargas. Para os mortais, nada é pior que não ter onde dormir. Contudo, por causa dos... Igreja, menina, é um tal de gente cochilando nos banquinhos. Contudo, por causa do estômago maldito de muitos homens... Não, por causa do estômago maldito, muitos homens sofrem desgraças quando se lhes impõe a errância, a tristeza e a dor. Mas agora, visto que me dizes para aguardar o teu amo, fala-me, pois, da mãe do divino Ulisses e do pai, que ele deixou para trás no limiar da velhice. Será que ainda vivem sob os raios do sol ou já morreram? E na mansão de Hades estão agora? No inferno, né? A mansão de Hades. A ele deu resposta o porqueiro, condutor de homens: a ti, estrangeiro, falarei sem rodeios. Laertes ainda vive, mas
a Zeus reza sempre que Laertes vive, mas a Zeus reza sempre que do corpo lhe destrua a vida, lá no seu palácio, pois muito chora ele pelo filho ausente e pela sagaz esposa legítima, cuja morte mais que... Calma aí. A esposa legítima, cuja morte mais que qualquer outra o entristeceu e trouxe até a velhice prematura. Mas ela morreu de tristeza pelo seu filho glorioso, de morte tão dolorosa que, assim, não morra ninguém que viva como amigo, ou que seja amável para comigo. Enquanto ela era viva, embora muito combalida, era-me agradável ir até lá perguntar por ela, porque me criara juntamente com Quitímene, de longos vestidos, sua nobre filha, que deu à luz como a mais nova dos seus filhos. Com ela fui criado, e pouco menos a mãe me honrava. Mas quando chegamos ambos à bela flor da juventude, mandaram-na para Same, e muitos presentes nupciais receberam por ela, mas a mim que deu como roupa uma capa e uma túnica, lindas vestes, e deu-me também sandálias para os pés, mandou-me trabalhar para o campo, pois no seu coração mais ainda me estimava. Agora já não tenho estas coisas, mas os deuses bem-aventurados fazem prosperar o que faço. Disso tenho comido, bebido e oferecido a quem merece. Da rainha é que não é possível ouvir palavra doce ou ato, desde que a desgraça se abateu sobre a casa. Homens insolentes, mas os servos desejam muito falar na presença da rainha e beber, e depois alguma coisa levar de volta para o campo, coisa que sempre alegra os servos. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Ah, como devia ser jovem, ó porqueiro eu meu, quando para tão longe foste apartado da tua pátria e dos teus pais. Mas diz-me agora com verdade e sem rodeios: terá sido saqueada uma cidade de amplas ruas, habitada por homens, onde viviam teu pai e tua excelsa mãe? Ou quando estavas sós com as ovelhas ou com os bois, ter-te-ão homens hostis raptado e trazido nas suas naus para o palácio deste amo que por ti pagou um bom preço? A ele deu resposta o porqueiro, condutor de homens, estrangeiro: Visto que tu me perguntas estas coisas, fica agora em silêncio e deleita-te bebendo o teu vinho sentado. As noites são maravilhosamente longas e existe um momento certo para dormir e para ouvir. Nem tu precisas, antes da hora certa, de te deitares, o sono excessivo faz mal. Quanto aos outros, que aquele cujo coração assim lhe mandar, vá dormir, e que, logo ao amanhecer do amanhecer do dia, almoce e siga para as pastagens os porcos do amo. Nós dois ficaremos no casebre a comer e a beber, e alegramo-nos com os sofrimentos um do outro, recordando-os, na verdade. Comprai-se com as suas dores o homem que muito tenha sofrido e vagueado. Dir-te-ão, então, aquilo que perguntaste e quiseste saber. Existe uma ilha com o nome de Síria, se é que ouviste falar dela. Fica mais acima de Ortígia, onde se situam as viragens do sol. Não é uma ilha populosa, mas mesmo assim a terra é boa. Rica em manadas, em rebanhos, em vinho e em trigo. A fome nunca assola o povo, nem se abate qualquer outra doença odiosa sobre os desgraçados mortais. Mas, quando envelhecem na cidade as raças dos homens, chega Apolo, do arco de prata, juntamente com Ártemis, e, visitando-os com as suas setas suaves, os leva a morrer.
Na ilha há 2 cidades e tudo está dividido entre elas. Sobre ambas as cidades reinava o meu pai, Quitésio, filho de Órmeno, semelhante aos imortais. Ali chegaram certos fenícios, celebrados pelas suas naus, meliantes, que traziam 1000 quinquilharias na nau escura. Ora, havia em casa de meu pai uma mulher fenícia, bela, alta e conhecedora de gloriosos trabalhos. Foi ela que os manhosos fenícios seduziram. Primeiro, enquanto lavava a roupa, um deles se deitou com ela em amor junto à côncava nau, pois isto enfeitiça o espírito das mulheres, mesmo das que praticam boas ações. Depois perguntou-lhe quem era e de onde vinha. E ela, indicando o alto palácio de meu pai, respondeu: Declaro que nasci em Sidon, rica em bronze, e que sou filha de Aribante, que transbordava de riqueza. Mas foram Táfios, piratas, que me raptaram quando regressava do campo e para que me trouxeram para o palácio daquele homem que, por mim, pagou um bom preço. Então disse o homem que com ela se deita às ocultas: Agora podes voltar conosco à tua casa, para veres de teu pai e de tua mãe o alto palácio, e para o veres a eles também, pois ainda vivem e são ricos. A ele falou a bela mulher, em resposta ao que fora dito: Isto poderia acontecer se vós, ó marinheiros, quisesseis comprometer-vos com o juramento e levar-me de volta a casa. Assim falou, e todas juraram, tal como ela pedira. Depois que juraram e puseram termo ao juramento, entre eles falou a mulher, em resposta ao que fora dito: Calai-vos agora, e que nenhum de vós me dirija a palavra. Se por acaso nos encontrarmos aqui na rua ou junto à fonte, para evitarmos que alguém vá ao palácio dizer ao ancião e que ele, desconfiado, me prenda com correntes dolorosas, e para vós planeje a morte. Retende no espírito as minhas palavras e apressai o comércio. Quando tiverdes a nau repleta de víveres, mandai depressa ao palácio um mensageiro. Levarei todo o ouro que me cair debaixo das mãos. E outra coisa ainda, eu pagaria pela minha viagem. No palácio sou ama de um rapaz, filho do meu amo. É um rapaz desembaraçado que me acompanha quando saio. Por mim, trá-lo-ia até a nau, pois por ele lucrarias um preço enorme, se o vendesseis a homem de estranha fala. Assim falando, prosseguiu o caminho até o belo palácio. Eles permaneceram na nossa terra durante um ano inteiro, e muito lucro e víveres reuniam na recôncava nau. Quando a nau se encontrava preparada para regressar, enviaram um mensageiro para levar o recado à mulher. Chegou então à casa de meu pai um homem ardiloso, com um colar de ouro, que tinha também contas de âmbar. Na grande sala, âmbar é a cor da luz que a gente usa para revelar fotografia preto e branco, né? Mas aqui as contas de âmbar. Na grande sala ficaram minha excelsa mãe e suas servas a admirar nas mãos o colar, contemplando-o com os olhos. Ofereceram um preço, mas ele deu em silêncio um sinal à mulher. Depois de lhe ter dado o sinal, foi para a côncava nau. Ela pegou-me pela mão e levou-me do palácio para fora de portas. Encontrou no átrio as taças e as mesas dos celebrantes do banquete, homens que a meu pai estavam sujeitos e que tinham partido para a assembleia para o debate público. Ela agarrou depressa 3 taças e, escondendo-as na roupa, levou-as, e eu seguia na minha insciente estultícia. Estulto é cérebro pequeno. Pessoa que tem cérebro pequeno, é estulto. Caminhando rapidamente, chegamos ao famigerado porto, onde se encontrava a nau veloz dos fenícios, que logo embarcaram e iniciaram a navegação pelos úmidos caminhos, tendo feito também embarcar
Zeus enviou-lhes o vento. Durante 6 dias navegamos de dia e de noite. Mas quando Zeus Cronida faz nascer o 7º dia, Ártemis, a arqueira, atingiu a mulher com uma das suas setas. Tombou, de repente, no convés como uma ave marinha. Atiraram-na borda afora, como manjar para peixes e focas. E eu fiquei ali sozinho, a lamentar-me no coração. O vento e as ondas trouxeram-nos a Ítaca, onde Laertes me comprou com o seu próprio dinheiro. Foi deste modo que esta terra virou meus olhos. A ele deu então réplica Ulisses, criado por Zeus. Moveste-me o coração e o espírito, contando-me assim tudo quanto sofreste no coração. Contudo, a ti, Zeus, ao lado do mal, também o bem, visto que após os teus sofrimentos vieste ter ao palácio de um homem bom, que te dá comida e bebida com amabilidade. E vives bem, ao passo que eu aqui cheguei, depois de vaguear por muitas cidades de mortais. Foram estas as coisas que disseram um ao outro. Depois deitaram-se para dormir, mas por pouco tempo. Depressa chegou a aurora de belo trono. Aproximando-se da terra firme, os companheiros de Telêmaco dobraram a vela e fizeram descer o mastro, remando até chegarem ao ancoradouro. Atiraram para fora os pesos de pedra e ataram as amarras. Eles próprios desembarcaram na praia, preparando a refeição e misturando o vinho frisante. Depois que afastaram o desejo de comida e bebida, para eles começou a falar o prudente Telêmaco. Levai agora vós a escura nau até a cidade. Da minha parte, irei para os campos visitar os pastores. À tarde, depois de ter passado em revista as minhas terras, descerei à cidade. Ao nascer do sol, dar-vos-ei como recompensa um excelente festim de carne e de vinho doce de beber. A ele falou em seguida o divino Teoclímeno. E eu, querido filho, para onde irei? Em que palácio dos que regem Ítaca rochosa deverei apresentar-me? Irei para a casa que a ti e a tua mãe pertence? A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Noutras circunstâncias, convidar-te-ia para a nossa casa, pois lá não falta aquilo que um hóspede precisa. Mas para ti seria pior, visto que estarei ausente. E minha mãe não te veria, pois raramente aparece em casa à frente dos pretendentes, mas prefere trabalhar, recolhida ao seu tear. Mas indicar-te-ei outro homem para a casa de quem poderás ir, Eurímaco, filho glorioso do fogoso Políbo, que os homens de Ítaca consideram como um deus. Pois ele é de longe o homem mais nobre e aquele que quer desposar minha mãe e receber as honras de Ulisses. Mas Zeus, olímpico, que está no céu, sabe, se antes da boda não virá primeiro o dia da vingança. Enquanto falava, voou do lado direito uma ave, um falcão, um veloz mensageiro de Apolo. Nas garras segurava uma pomba, que depenava, deixando cair as penas no chão entre a nau e o lugar onde estava Telêmaco. Teoclímeno chamou-o à parte, longe dos companheiros, apertou-lhe a mão e assim lhe disse, tratando-o pelo nome. Telêmaco, não foi sem a ajuda de um deus que a ave voou à nossa direita? Percebi, assim que a vi, que era uma ave de agouro. Não na linhagem em Ítaca com mais realeza que a tua. Sim, vós sereis poderosos para sempre. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Ah, estrangeiro, provera que tal palavra se cumprisse. Então ficarias a saber o que é amizade e de mim receberias muitos presentes, a ponto de te chamarem bem-aventurado. Assim falando, voltou-se para Pireu, seu fiel companheiro. Pireu, filho de Clítio, és tu que de todos os companheiros que comigo foram para Pilos, em tudo me obedeces. Leva agora este estrangeiro para o teu palácio e mostra-lhe amizade e estima até a minha chegada. Respondeu-lhe então Pireu, célebre lanceiro. Telêmaco, mesmo que aqui fiques muito tempo, dele tratarei bem,
pois não nos falta com que acolher um hóspede. Assim falando, embarcou na nau e ordenou aos companheiros que embarcassem também e soltassem as amarras. Eles embarcaram depressa e sentaram-se aos remos. Telêmaco calçou nos pés belas sandálias e pegou na forte lança com bronze afiado na ponta que estava no convés da nau. Soltaram as amarras. Largando, navegaram para a cidade como ordena Telêmaco, o filho amado do divino Ulisses. Os pés lavaram-no, caminhando depressa, até que chegou ao cercado, onde estavam os porcos incontáveis, no meio dos quais dormia o bom porqueiro, fiel aos seus amos. Fim do canto 15.